Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Eu vou compartilhar com os irmãos essa mensagem. E antes de eu iniciar, eu quero perguntar aqui para os irmãos, quem é que não quer ser bem-sucedido na vida? Tem alguém aqui que não quer? Tem alguém aqui que não quer ser bem-sucedido na vida? Mas vocês são crente mesmo, viu? Quem quer ser bem-sucedido na vida? E dá um glória a Deus. Amém. Você foi criado por Deus para isso. Para ser bem-sucedido, para ser bem-sucedida. E eu vou dizer, não é só em uma coisa e outra, não, é em tudo. É em tudo. Sabe por quê? Porque dentro de mim, dentro de você, tem uma parte excelente que muitos ainda não conhecem. Dentro de mim e de você, tem o Espírito Santo, o Espírito da graça, o Espírito da salvação, um Espírito que não nos deixa prostrados, um Espírito que nos torna pessoas corajosos, corajosas. Ô, Henrique, Tiago, capítulo 1, versículo 25. Tiago 1, 25. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-a, será feliz, ou será bem-sucedido em tudo o que fizer. Mas aonde está o segredo ali? Homem que observa e pratica, que mais? Persevera, que mais? Oh, glória! Não se esquece, não duvida. Olha quanta coisa tem num versículo que Tiago está dizendo. Um versículo. Nós vamos abrir agora em Mateus capítulo 7. Acho que o Henrique vai ajudar a gente aqui. Capítulo 7, 24 em diante. Eu vou deixar a minha aqui aberta em alguns pontos aqui para ficar mais rápido. Que eu prometo, gente, que eu não vou demorar muito. Diz assim: portanto, quem ouve estas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque eles a ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram.
até aí? Por que eu estou lendo essa parábola? Alguém aqui arrisca dizer quantas parábolas quantas palavras tem no Novo Testamento? É mais de 39 e menos de 41. Mais de 39, 40. São 40. Dessas 40, Jesus ele começa a falar delas lá no capítulo 5 do livro de Mateus. Eu não vou falar todas elas não. Porque é muito. Mas no capítulo 4, no versículo 23, está escrito assim, ó: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, lunáticos, paralíticos, e eles o curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Aí começou. Quando Jesus começou o seu ministério, começou a pregar, depois de ter reunido os discípulos, depois de ter chamado aqueles homens, ele começa então todas as suas pregações e todos os seus sermões, e as multidões começaram a acompanhar ele. E ele inicia o ministério dele fazendo o quê? Cura, milagres, todos os sinais maravilhosos do Senhor. No capítulo 5, ele já começa falando assim: bem-aventurado os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, e por aí vai. Ainda no capítulo 5, ele fala que o discípulo é o quê? Sal da terra. Ainda no capítulo 5, ele fala na parábola que os servos dele é a luz do... E ele ainda fala, ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Ele ainda fala a questão do homicídio, citando os 10 mandamentos, que são as leis, que todo crente cristão deve praticar. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, não seja gulosos. E aqui ele fala da cobiça, tudo isso dentro da lei. E a lei que Deus espera que os cristãos pratiquem. Praticamente são as 10. Mas dentro dessas 10, existe mais de 20 mil observações. E muitas delas Jesus fala nessas parábolas. E ele ainda continua. Fala do juramento. Fala da vingança. Jesus fala do amor ao próximo. Esse eu acho que é um dos maiores mandamentos, não é? Quando nessa parábola Jesus pergunta para alguém, fala assim, ó, qual que é o maior mandamento? Alguém responde, como? Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus fala, muito bem, mas eu vou dizer um, tão importante quanto esse, amar o próximo como a ti mesmo. Olha só as palavras que Jesus está falando. Está falando para não roubar, para não matar, para não cobiçar, para não judiar do irmão, para não fazer calúnia. Está falando para ser sal da terra, falando para ser a luz do mundo. Está falando para dar sabor. Está falando para não ser pessoas sossegadinhas. Está falando que as pessoas vão clarear as mentes das outras, vão ser um sinaleiro para as outras pessoas. O que mais que ele fala aqui? No capítulo 6, da prática da justiça,
Palavras de Jesus. Como se deve dar esmolas. Eu só estou lendo os títulos, porque, gente, se a gente for ler todos esses versículos, nós vamos varar a noite adentro. Mas eu quero que vocês pegam esse livro de Mateus e leiam ele em casa. Leia cada uma dessas palavras que Jesus falou, porque isso é muito importante para as nossas vidas, para sermos pessoas bem-sucedidas. Eu não estou falando sucedida bem financeiramente, não. Isso aí é uma questão de trabalho, isso é uma questão de empenho, isso é questão de estudo, isso é uma questão pessoal de cada um, no empenho daquilo que vai fazer para ganhar dinheiro. Isso é uma outra situação. Mas o bem-sucedido aqui que Tiago mencionou, que a palavra de Deus está dizendo, é ser bem-sucedido naquilo que Deus estabeleceu para mim e para você como homens e mulheres de Deus. Como homens e mulheres de Deus. Quando ele fala que é para sermos cabeça e não cauda, é para nós sermos um povo que vai orientar. É um povo que tem a capacidade, é um povo que tem o Espírito Santo para influenciar e para direcionar qualquer ser humano no convívio a Deus e na prática da palavra de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Deus colocou esse povo para ser isso, para ser aqueles que precisam conduzir as outras pessoas. As pessoas precisam de ver Jesus nas nossas vidas. Por isso que ele fala, vocês são povo, vocês são a cabeça. Vocês serão a influência. E não o mundo ser a nossa influência. Mas é nós sermos a influência nessas mentes. E ele continua falando aqui, ó, os tesouros no céu, não ajuntem tesouros por quê? A traça e a ferrugem corrói, e os ladrões, mas ajuntem tesouros aonde nada dessas coisas vai atingir. E é do céu que nós vamos receber. Aliás, já recebemos do céu o maior de todos os tesouros. E vai chegar o dia de nós recebermos essa coroação. E aí nós vamos escutar. Jesus vai olhar para aquele homem ali, ó, bonito, do lado da irmã Késia. Vai olhar para ele e vai falar, vem a mim, Osvaldo, bendito de meu Pai. Vai chegar esse dia que o Senhor vai olhar para o irmão Gerson. Vem a mim, bendito do meu Pai. Entra aqui, ó, no meu gozo eterno. Vai chegar esse dia. Mas o nosso coração, o nosso tesouro está onde? Está lá. Aqui vai ficar tudo. Esses dias eu vi um meme no Facebook. É só um desenho, mas eu vou tentar explicar esse desenho aqui. As pessoas que morriam chegavam lá com só uma ilustração do desenho, não é assim, claro. Chegavam com malas de dinheiro e estava lá aquela morte lá com a foiçona grandona. E ela falava para aquelas pessoas que morriam tá com as malas cheias de dinheiro, falava para elas assim, ó, deixa aqui do lado aqui, ó. Aqui não vai caber não. Não vai entrar não. E aí depois apareceu um outro desenho mostrando, tinha uma pilha enorme. As coisas naturais não vão entrar. Não vai. Então tudo aquilo que a gente precisa de arder no coração é as coisas do céu. O corpo volta para o pó. E o espírito volta para... E esse espírito tem que estar com o coração cheio da vontade, cheio do ardor, cheio daquilo que Deus estabeleceu para nós. Nosso espírito tem que estar totalmente ligado e ardendo, e querendo ardentemente esse tesouro, e viver ardentemente por esse tesouro e por esse dia. Porque o inferno está aí tentando roubar esse momento das nossas vidas. E quantas almas aí não estão sendo roubadas? Quantas e quantas almas já não foram
tiradas dela esse tesouro que um dia elas ouviram falar e que um dia esse tesouro estava em seus corações e que hoje elas estão perdidas aí. E a maioria, eu vou dizer para vocês, a maioria foi por desilusão. E por desilusão e colocar o seu amor, colocar a sua fé em palavras de homens e não nas palavras de Jesus. Nós estamos aqui terças e quintas-feiras falando exatamente do conteúdo, do teor dessa palavra e procurando entender ela através de cada leitura bíblica e cada comentário e cada exposição que a gente tenta extrair da internet. Tudo no intuito para jamais perdermos essa convicção de que o maior de todos os tesouros é o que Deus preparou para nós. O maior deles. E ele fala aqui, desse tesouro. Ele continua falando, fala dos dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Vai agradar um e desagradar o outro. E ele está falando exatamente de Deus e do mundo. Não dá para agradar o mundo e agradar a Deus ao mesmo tempo, não tem como. Não tem como ser um crente carnal, ou é espiritual ou não é. Ou conseguimos agradar ao Senhor, ou nós não agradamos. Não tem como fazer isso. E como é que se agrada a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Não tem forma maior de agradar o Senhor. Olha só como é tão importante agradar e obedecer a Deus, que tem uma lição aqui também, que ele fala, Jesus ele fala de uma pessoa que vai fazer uma oferta. Ele fala assim, olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, não oferte nada. Primeiro vai lá, se conserte com ela, depois vem aqui e me faça a sua oferta. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer, obediência a ela. Tem coisas que não dá para inverter, tem coisas que não dá para deixar de fazer. Porque se deixar de fazer, não vai agradar a Deus. Aí tem mais uma parábola aqui que é a solicitude pela vida. Não andeis ansiosos, porque é a vez de comer, de vestir. E ele dá um exemplo. Olha para as aves. Nenhuma delas trabalham. E eu alimento cada uma delas. De vez em quando eu queria ser uma ave. De vez em quando eu falo que eu queria ser uma ave. Só para não trabalhar. Mas é assim, mas como Deus falou lá no livro de Gênesis, depois da queda do homem, do suor do teu rosto trabalharás todos os dias para poder comer. Fazer o quê? Se é assim, que assim seja, Senhor. Mas bem que a gente poderia aposentar um pouquinho mais cedo também, né? Né, irmão Gerson? Esses dias eu consultei uma advogada para ver os meus... Levantar lá meu... Como é que é? Quinice? Quinice, né? Eu tenho 36 anos de contribuição. E não posso me aposentar. Sabe por quê, gente? Eu me senti contente e triste ao mesmo tempo. Falou, você está novo. Na hora que ela falou assim, você está novo. Não sei se eu ria, se eu chorava. Não sei se eu ria porque eu estava novo ou se eu chorava porque eu queria ser um pouco mais velho. Mas enfim. Vamos voltar para o texto. Deus fala, olha, está vendo essas aves? Bonita. Cuido de cada uma delas. Está vendo os lírios do campo? Nem Salomão, em toda a sua glória, se compara à beleza desses lírios. Você acha que eu vou deixar de dar uma vestimenta para você? Sabe o que Deus está falando? Você acha que eu vou deixar de cobrir você?
Sabe o que Deus está falando nessa parábola? Eu jamais vou deixar de ser a sua cobertura. Então tem coisas que Jesus fala, gente, que é interessante demais. E aí, vamos lá para o capítulo 7. E para o versículo 24 em diante. Essa parábola põe aqui, alguns pontos aqui que me chamou a atenção. Ele fala da construção de uma casa. E ele coloca essa casa em duas situações. Em duas situações. Só que a casa, tanto para uma situação como para outra, é a mesma. A casa é a minha vida e a sua vida. O que representa aqui, representa a mim, representa você, representa sua vida, sua família, representa tudo aquilo que nós somos, está representado nessa casa. Jesus está falando que a chuva veio e atingiu só uma das casas. Veio a chuva, o vento e atingiram quais casas? As duas. Olha só. O que virá de situações, o que virá de intempéries, o que virá de momentos, o que virá de intranquilidades, de desassossegos, o que virá de afronta, vai vir tanto para um como para outro. Vem tanto para aquele que é prudente e para aquele que também não é prudente. A situação dos ventos, da chuva, do alagamento, são tudo aquilo que nos acomete no dia a dia. Seja no emprego, seja na escola, seja na rua, seja na saúde, seja na finança, seja no amor, seja no relacionamento, seja onde for. Uma hora bate uma ventania. E às vezes o vento é forte. É forte. Eu queria dizer que esses ventos fossem fraquinhos. Eu também queria dizer, vocês que já aceitaram Jesus, nunca mais vocês vão sofrer nada. Queria dizer. Mas se eu falar isso, eu vou falar uma das maiores mentiras. Ou não? Se eu falar que a pessoa que vem para Jesus, ela vai ser uma vida sossegada. Se eu falar, vem para Jesus, você não vai sofrer nunca mais. Vem para Jesus, você vai viver o melhor dessa terra. Nada vai te atingir. O que eu vou estar sendo? Eu vou estar sendo imprudente. E eu vou estar forçando as pessoas a construir uma casa num alicerce muito, muito, muito mole. Muito, mas muito frágil. Porque as pessoas que têm uma ideia, uma interpretação de Jesus em cima dessas coisas e só vivem por essas coisas, têm uma fé e têm um pensamento e um desejo em Cristo que é muito raso demais. Porque Jesus ele está falando o quê com essa parábola? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a uma pessoa que fez a sua casa num alicerce muito sólido, que é uma rocha. E está falando para outro, pois aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é considerado uma pessoa imprudente, insensata, que construiu a sua casa sobre a areia, e veio a chuva e o vento e derrubou. Mas a situação do vento e da chuva veio para os dois. Então, ou seja, nem quem é crente, nem quem não é, nem quem está salvo em Cristo Jesus, e quem não está salvo em Cristo Jesus, ambas as situações virão. Ou é só eu que estou entendendo assim?
Vocês estão entendendo assim também? Então essa conversa de que você não vai sofrer, eu falo assim, olha, eu sei que eu não vou sofrer. Quando eu leio o livro de Apocalipse, capítulo 19, 20 e 21, gente. Aí eu falo, o que eu passo hoje é fichinha. Porque quando vier um novo céu e uma nova terra, quando Jesus voltar e transformar todas as coisas, todas essas lágrimas, todo esse choro, nunca mais iremos chorar. Todas as dores que nós temos, que nós tivemos, nunca mais nós iremos ter. Mas isso é quando o Senhor voltar e restaurar todas as coisas. Aí nunca mais, a partir desse momento, nunca mais iremos sofrer. Paulo fala a seguinte frase: se nós, isso é importante, se nós apenas acreditarmos que nós iremos viver o melhor nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Deus tem coisas boas e coisas sobrenaturais para cada um de nós. Deus tem promessas, Deus tem plano, Deus tem coisas para fazer na minha vida e na sua vida. Isso desde o momento em que nós estávamos no ventre das nossas mães. Lá o salmista fala que de uma forma assombrosa Deus nos assistia e ainda não tínhamos forma nenhuma. E Deus já tinha escrito e dito como seria todos os dias das nossas vidas. Controle dele, controle total e absoluto. Isso inclui sofrer de vez em quando também. Mas para cada momento de sofrimento, pode ter certeza, meus irmãos, que o alívio vai ser sempre maior, sempre maior, sempre maior. Davi fala uma frase que mexe comigo, que eu penso nela constantemente. Por um caminho o inimigo vem, mas por 7 o Senhor põe ele para correr. Ou seja, a solução vai ser sempre maior do que as afrontas. Sempre maior. E o 7 na Bíblia é perfeição, ou seja, a solução de Deus será sempre a melhor e a perfeita. E que a sua palavra ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Somos bem-sucedidos. E a garantia do nosso sucesso é obediência a essa palavra. E olha só como é que o Senhor está olhando para mim e para você. Deus, Ele olha para mim e para você, e Ele tem um pensamento tão lindo, tão bom, tão maravilhoso, que Ele se preocupa com tudo aquilo que a gente vai fazer, projetando as nossas colheitas para o futuro. Por isso que Ele fala, olha, construa sobre a rocha. Quer que as coisas vão bem? Tudo que vocês fizerem, me coloca. Tudo que vocês for fazer, coloca sobre mim. E colocar sobre o Senhor é olhar para a sua palavra e ver se tem verdade nela, para que eu possa prosseguir fazendo aquilo que eu quero fazer. Porque nem sempre a minha vontade vai ser a vontade do Senhor. Nem sempre o meu pensamento e o seu pensamento vai ser o pensamento do Senhor. E quando a gente ouve as palavras do Senhor e pratica, colocando nele, é certeza que vai estar em cima de algo que não será abalado. Vai ser uma certeza de que aquilo vai estar firmado e fundamentado em algo que não é ilusório. Em algo que não é uma promessa humana, não é algo que é dito por uma palavra ou uma boca humana, de pensamento humano apenas, mas é fundamentada na palavra e na rocha que é Jesus. Queria que o irmão Genésio estivesse aqui para a gente falar um pouquinho de construção.
Eu aprendi um pouquinho, pouco tempo. Eu falo pouco tempo porque, gente, 10 anos é pouco tempo, 20 anos, quando a gente pensa que não é pouco tempo, sabe por quê? Porque já passou. Estava lembrando esses dias, nós estamos aqui nessa igreja aqui já faz quase 30 anos, e parece que foi muito rápido. E o seu Genésio, ele fez faculdade? Não? Quantas casas ele construiu, mais ou menos? Hã? Dá para usar os dedos da mão, dos pés junto? Ou precisa de mais? Ou vai ter que usar os fios de cabelo para numerar? Então, alguém chegou para ele lá falando, senhor Genésio, a construção que o senhor fez caiu. Hã? Sabe por quê? Uma dessas construções é aqui onde a gente está. Essas paredes. Foi construída ali, ó, pelo pai da Nelma, da Cláudia, sogro do pastor Antônio. Ele contando como é que foi essa fundação aqui. E ele falando como é que tem que se construir. Falando como é que tem que ser o solo. Aqui de baixo, aqui, ó, tem aproximadamente 1,5 metro de terra fofa. E um pouquinho mais para baixo a terra vai ficando um pouquinho mais firme. E à medida que você vai cavando, aprofundando, vai encontrando um pouco mais de resistência para se cavar. É onde está chegando o momento de começar a entender que está chegando o lugar mais firme de se começar um alicerce. Até que se chega numa parte arenosa em que se tem bastante pedras, que é a parte mais firme do solo. A partir daí você pode levantar uma edificação. E conforme a edificação que é projetada, você vai projetar também o alicerce, a dimensão. Mas entenda uma coisa, que para se atingir a solidificação é profundidade. Guarda essa palavra, profundidade. Quer achar argumento, quer achar consistência para você prosseguir na vida em sucesso? Aprofunda aqui, ó. Aprofunda aqui até você achar firmeza. Aprofunda aqui até você ter a sua segurança para aquilo que você vai fazer. Porque aquilo que você levantar, aquilo que você projetar, aquilo que você colocar sobre essa rocha, sobre Jesus, sobre a sua palavra, nada vai derrubar. Nada vai derrubar. Tua casa, tua família, teu casamento, teu emprego, tudo. Aí alguém vai perguntar para mim, meu irmão, mas se você soubesse como é que está a minha casa. E eu também falo para o seu, eu vou falar a mesma coisa para vocês. Se vocês souberem como está a minha casa. Mas eu estou aqui cavando aqui, ó. Eu estou dia a dia colocando tudo isso sobre essa rocha, porque eu sei que não vai cair, eu sei que não vai cair, e mesmo que caia, eu sei quem vai levantar, eu sei quem pode levantar, eu sei quem pode erguer, eu sei quem pode firmar os pés, eu sei quem pode restaurar, eu sei quem pode. Eu sei quem pode. Eu sei quem pode. E essas experiências de construção é interessante. Eu não fiz faculdade como alguns fez. Eu fiz uma faculdade chamada FV-ETEC. Conhece? Faculdade vivida pelas experiências no trabalho contínuo. Pegou? FV-ETEC. Faculdade vivida pelas experiências do trabalho contínuo. 30 anos de trabalho, 36 anos de trabalho me deu muita experiência. Para muitas coisas. E eu fui aprendendo ao longo dos anos, mais ainda.
Quando eu vou montar uma estrutura pesada de alumínio, como por exemplo, sabe esses prédios espelhados que a gente vê em São Paulo? Isso aí pesa em média, gente, 2.000 toneladas. E isso é fixado nas paredes com parafusos. E a gente olha para aquilo e fala, Jesus. E os parafusos são feitos de aço. Tem uma resistência. Cada um desses parafusos tem uma resistência de mais de 2 toneladas. Cada um. Aí você divide isso para 2.000. É a quantidade que precisa de ser usada. Mas aonde vai colocar esses parafusos é o fundamental de tudo. Que é os pontos mais firmes, os pontos mais sólidos. Às vezes a gente pode ter o melhor pensamento. Às vezes a gente pode ter em nós, até nós mesmos, pensarmos nas melhores soluções. Mas se não for colocada em pontos estratégicos, se não for colocado na rocha, num ponto firme e seguro, o resultado não vai ser o bom, não vai ser esperado. Então tudo aquilo que você e eu aprendemos de Jesus, se nós não praticarmos nele, o resultado vai ser sempre os que vão frustrar e os que vão aborrecer. Mas o sucesso para nós é ouvirmos essa palavra. Ouvirmos aqui, não deu para falar todas as palavras de Jesus. Mas nesse capítulo 7 ele está dizendo, olha, todas essas palavras que vocês ouviram, todos esses sermões que vocês ouviram aqui na montanha, todos eles, se não obedecer, não vão aguentar os impactos e as situações que a vida ainda vai trazer. Mas o bom de ouvir Jesus e praticar é colocar isso em nosso coração. Que nos momentos difíceis, nós iremos nos sobrepor. Porque estamos firmados numa rocha inabalável. Firmados na palavra que não volta vazia. Firmado numa palavra que foi liberada para nós de bênção e não de maldição. Quando a gente pega lá o livro de Deuteronômio, capítulo 28, Moisés está narrando da seguinte forma: todo aquele que ouvir as minhas palavras e dela não se desviar, será bem-sucedido. Tua esposa será bem-sucedida, teus filhos serão bem-sucedidos. Olha só, sucesso familiar. E ele fala do gado, que é o fruto do nosso trabalho, também bem-sucedido. E ele fala das coisas do campo, que são daquilo que nós iremos nos sustentar, que é o nosso alimento diário, não vai faltar. Mas, se atentamente ouvir a voz do Senhor, e, como estava escrito lá em Tiago, e não se esquecer da palavra, obedecer e praticar. Eu não vou nem falar se é chave, se é sucesso, mas é o que a palavra de Deus diz. Precisa dar pulinhos? Bater na madeira? Precisa? Precisa de desesperos? Apesar de nós termos de vez em quando, eu falo, de vez em quando eu fico desesperado. Mas que não precisa, não precisa. Isso é a nossa condição humana.
Precisa de ouvir alguém dizer, ó, me dá R$1.000 aqui que eu vou orar. Eu já vi alguns absurdos. Já vi tantas coisas distorcidas. Mas Deus, Ele quer o melhor para mim e quer o melhor para você. E isso está aqui, ó. Isso está aqui, ó. Guarda bem esses três versículos. Isso aqui vai ser uma coisa importante para nossas vidas, enquanto nós estivermos aqui. Tudo que fizermos, faça sobre a palavra do Senhor. Pedro, ele dá o maior exemplo disso. E eu quero encerrar aqui esse período. Quantos aqui se lembram da pesca milagrosa? Aqueles homens passaram uma noite e madrugada tentando pescar e não pescaram nada. Aí Jesus entra no barco e fala, olha, vai lá para o outro lado. No meio do caminho, Jesus fala para Pedro, Pedro, pega a tua rede aí, ó, e lança. E qual que foi a frase de Pedro? Não pescamos nada, a noite toda, mas sob a tua palavra, eu vou lançar, ainda que nada pareça estar acontecendo, continua lançando a sua fé, continua lançando a sua fé nessa palavra. E a promessa dela é sermos bem-sucedidos. É a promessa do Senhor, não é a minha. E graças a Deus que não é a minha. Porque ainda que eu prometa alguma coisa para alguém, eu não sei se eu vou poder cumprir, mesmo que eu tenha condições de cumprir. Sabia disso? Eu posso prometer aqui para a irmã, vou te fazer tal coisa amanhã. Posso prometer. Será que amanhã eu vou existir para isso? Eu não tenho essa convicção nem de que o dia de amanhã vai acontecer. Mas fiel é o que prometeu. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu repito isso sempre, eu falo isso sempre aqui. Fiel é o que prometeu. E Ele é fiel para cumprir até o dia da vinda de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, ó. Que nós estamos nessa rocha inabalável chamada Jesus Cristo. O autor e consumador da nossa fé. Baixe tuas cabeças, feche teus olhos. Senhor Deus, mais uma vez queremos te agradecer por esse momento que nós passamos, em que pudemos, Senhor Deus, ouvir e falar um pouco da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, venha produzir os resultados necessários para as nossas vidas, principalmente, Senhor Deus, da parte do Teu querer. Ainda que nós venhamos desejar muito mais, mas que o Senhor venha cumprir no propósito da Tua Palavra o Teu querer sempre e sempre. Que a Tua vontade, Senhor Deus, venha a ser feita no nosso meio, com toda a sinceridade do nosso coração, imbuída, incumbida, baseada, firmada na Tua Palavra. Que da Tua Palavra não venhamos esquecer, que da Tua Palavra nós não venhamos nos apartar, que das Tuas leis nós não venhamos, Senhor Deus, deixar de lado,
que nós venhamos perseverar, que nós venhamos nos lembrar, que nós venhamos, Senhor Deus, ouvi-la, praticá-la, colocar ela em dia a dia, Senhor Deus, nas nossas vidas, como o primeiro e real propósito para que as nossas vidas sejam bem conduzidas pela Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, que todo impedimento de ouvir, ler, entender a Tua palavra, continue a cair por terra em nome de Jesus. Que essa igreja, toda ela, esteja sempre firmada, fortalecida, fundamentada na rocha inabalável que é Jesus e nas suas promessas, Senhor. Muito obrigado por todo o teu cuidado que o Senhor tem com o teu povo. E o teu povo tem cada um as suas necessidades, e cada um tem os seus sofrimentos, suas angústias, suas tristezas, os seus momentos difíceis. Mas o Senhor nos diz que esses momentos eles viriam, porque muitas seriam as aflições do justo. Mas nós louvamos o teu nome porque o Senhor livra de todas, livra de cada uma delas. E cada uma delas é a oportunidade de nós vivenciarmos a tua palavra sendo concretizada e realizada em nossas vidas. E até o último momento, e até o dia da vinda de Jesus, o Senhor é fiel para completar essa obra e cumprir a sua palavra em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. E nós tomamos posse sempre da tua palavra, sempre da tua palavra, sempre da tua promessa, porque nós sabemos que a tua palavra é fiel e verdadeira. Mais uma vez, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Que dela nós não venhamos esquecer. Que nós não venhamos se apartar da tua palavra. Que venhamos lembrar dela dia a dia. E aproveitar o melhor que a tua palavra tem. Porque a tua palavra é a maior revelação, uma das maiores revelações do teu poder para nós. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Continua conosco, Senhor. Continua conosco. Cada um aqui tem uma promessa. Aliás, muitas promessas. E uma delas, Senhor, é uma promessa que o Senhor fez para todos nós. Servir ao Senhor teu Deus, será salvo tu e toda a tua casa. Olha para a casa dos teus filhos, Senhor. Cada família. Toma conta daqueles. Toma conta daquelas. Guarda, Senhor. Guarda até o dia do cumprimento da tua palavra. Porque eu tenho certeza que a tua palavra será cumprida. Tenho certeza que a tua palavra se cumprirá na vida da Beatriz, da Natane, do Felipe, na minha, da minha esposa. Tenho certeza que a tua palavra será cumprida na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão e de suas famílias. E é sobre essa palavra que nós vamos edificar tudo das nossas vidas, hoje e sempre. E quem concorda, diga. E quem acredita e tem a fé, manifeste a sua gratidão, manifeste a tua fidelidade com Deus.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus.